16ª sessão ordinária do ano de 2022, 23 de maio do ano de 2022. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pela rede social YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nessa noite. Mini expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Edson Luiz Alves. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de uma passagem bíblica. Leitura do livro de João, capítulo 15, versículos de 26 a 16. Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a honra em que aquele vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conhecem o Pai nem a mim. Não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Amém. Eu coloco em votação a ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de maio do ano de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Documentos diversos. Apresento aos senhores vereadores a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data, os quais estão na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura das preposições que deram entrada nesta casa. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Leitura do projeto de lei número 41 de 2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a criação de uma Escola das Artes e Cultura de Amparo. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo até dia 7 de junho do ano de 2022, após Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Prazo de 8/6 até o dia 22/6 do ano de 2022. Próximo. Leitura do projeto de resolução número 1 de 2022, de autoria do vereador Edilson José Camilo, que constitui, no âmbito da Câmara Municipal de Amparo, comissão especial para promover estudos relacionados a loteamentos irregulares e outros empreendimentos imobiliários no município de Amparo. Lido o projeto de resolução em expediente, esse será encaminhado à ordem do dia dessa sessão para discussão e deliberação, conforme parágrafo 2º do artigo 66 do Regimento Interno. Próximo. Leitura da emenda número 6 de 2022 ao projeto de lei número 40 de 2022, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que altera o caput do artigo 5º do projeto de lei número 40 de 2022. A emenda número 6/2022 ao projeto de lei número 40/2022,
será encaminhada para a Comissão de Justiça e Redação, prazo até dia 7 de junho do ano de 2022. Próximo. Leitura da emenda número 7 de 2022 ao projeto de lei número 37 de 2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que altera disposições ao projeto número 37 de 2022, na forma que especifica. Presidente, Pois não, eu vereador. peço a dispensa do envio da emenda às comissões permanentes, por gentileza. O autor da emenda, ele requer de forma verbal a dispensa do envio da emenda às comissões permanentes. O requerimento de dispensa do envio da emenda às comissões permanentes está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensado o envio. Leitura dos requerimentos. Requerimento a autoridades diversas, número 5 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, requer informações sobre gastos com pequenas despesas e viagens no SAI, no período que especifica. O senhor gostaria de fazer a leitura? Não. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento às autoridades diversas, número 5/2022, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 5/2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimento de congratulações número 7 de 2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que dispõe sobre congratulações com a empresa JL da Óleo e Companhia Limitada, Grupo da Óleo. Eu gostaria que fosse lido na íntegra, por gentileza. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais, ouvido o plenário, conste em ata de nossos trabalhos os votos de congratulações desta Casa de Leis com a empresa JL da Óleo e Companhia Limitada, Grupo da Óleo, pelos 61 anos de existência. A empresa tem sua história iniciada em 10 de maio de 1961, quando o senhor Oliveira da Óleo e a senhora Maria Aparecida Bueno da Óleo adquiriram um armazém de secos e molhados localizado na rua Duque de Caxias, número 640, sob a razão social da Óleo. Já desde o início das atividades, o filho do casal e atual sócio proprietário do Grupo da Óleo, Sr. José Luiz da Óleo, então com 13 anos de idade, trabalhava no armazém ajudando seus pais, de onde trouxe os princípios do trabalho, união, honestidade e o sonho de vencer. Naquela época, o mercado de amparo era difícil, pois contava com fortes concorrentes no setor. Estes também já se estabeleceram na cidade há um bom tempo. E em janeiro de 1971, o filho do casal, Olivier e Maria Aparecida da Óleo, Sr. José Luiz da Óleo, foi admitido na sociedade quando a razão social passou a ser JL da Óleo e Companhia Limitada. E seu mais novo sócio, sempre pensando em crescer e melhorar o atendimento a seus clientes, iniciou a construção de um novo prédio, em frente ao antigo armazém, na rua Silva Pinto, número 87. Em setembro de 1977, foi inaugurado o então supermercado da Óleo, agora com 300 metros quadrados, dando início ao autosserviço, fato marcante, tanto na cidade de Amparo, como na história do progresso da empresa. No ano de 1999, houve a primeira grande ampliação, e a loja passou de 300 metros quadrados para 1.000 metros quadrados. A partir deste momento, começou a atender na rua Peixoto Gomide, número 22, dando um grande passo para o seu crescimento e fortalecimento da marca da Óleo. Já em outubro de 2004, a empresa adquiriu uma nova loja, o Unidos Supermercados, localizado na rua Galvão Bueno, número 121, com 1.200 metros quadrados de área, e este passou a ser mais uma opção aos moradores de Amparo, dando início assim ao Grupo da Óleo. Em outubro de 2010, houve uma nova ampliação e modernização do supermercado da Óleo, que passou a ter 1.500 metros quadrados e a oferecer o serviço de rotisseria a seus clientes.
Em fevereiro de 2011, foi inaugurada a terceira loja, localizada na cidade de Pedreira, com 1.600 metros quadrados. Daquela cidade puderam desfrutar de uma loja ampla, moderna e agradável. E recentemente, no final do ano de 2021, a loja do Supermercado da Óleo de Amparo, em mais uma etapa de investimento do Grupo da Óleo, foi novamente remodelada, com grande ampliação de sua planta, proporcionando mais beleza e comodidade para todos os clientes. Hoje, a realidade justifica o sonho inicial de seus fundadores, alcançado pelo filho e empreendedor, Sr. José Luiz da Óleo, que, juntamente com seus filhos e brilhante equipe e quadro de colaboradores, vem atendendo grande parte de Amparo, incluindo a zona rural, Pedreira e outras cidades próximas, em um projeto que não para e impulsiona diretamente a vida de seus mais de 400 colaboradores, elevando o nome de nossa cidade no segmento de supermercados, sempre primando pelo bom atendimento de seus clientes, bom relacionamento com seus parceiros e fornecedores e funcionários, com atenção dedicada ainda à responsabilidade social. Assim, é de reconhecimento dessa edilidade a valorosa contribuição desta empresa para a nossa cidade, notadamente com a expansão de suas plantas, seja em nosso município quanto nos vizinhos, que deu visibilidade regional à nossa cidade, proporcionando, como mencionado, centenas de empregos diretos e indiretos, e que é motivo de muita alegria para todos os vereadores. Muitos cidadãos cresceram profissionalmente nesta renomada empresa e ali permanecem em seus quadros, em seu grupo de colaboradores nessa cidade de Amparo e na vizinha cidade de Pedreira, os quais fomentam o desenvolvimento e melhoria do município e toda a região. No mesmo sentido, é o reconhecimento, prestígio e credibilidade que desfruta junto à nossa sociedade, que é motivo de nosso orgulho. Tais motivos são, para nós, motivo de muita alegria e orgulho, de merecido registro, porquanto representa o resultado de um trabalho dedicado e incansável, iniciado por seus fundadores e perpetuado pelo filho, dirigentes, colaboradores em prol de toda a comunidade. Que cópia desta manifestação seja encaminhada à direção da empresa JL da Óleo e Companhia Limitada, Grupo da Óleo, com os nossos cumprimentos a toda a diretoria, colaboradores e aprendizes, desejando que essa data se repita por muitos e muitos anos, para o bem do nosso povo, de nossa cidade e de nosso país. Obrigado. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 7/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, foi aprovado por todos os vereadores. Aproveito e convido todos os vereadores que assim desejarem assinarem comigo esse requerimento de congratulações. Muito obrigado. Obrigado. Próximo. Requerimento número 78 de 2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, que requer informações sobre a utilização da verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Vai solicitar a leitura? Pois não, vereador. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais, ouvido o plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que informe esta Casa de Leis as seguintes informações sobre contratos firmados pelo município. A municipalidade tem destinado qual percentual dos valores recebidos do Programa Nacional de Alimentação Escolar para aquisição de gêneros advindos da agricultura familiar? Disponibilizar cópias dos contratos firmados para a aquisição de gêneros advindos da agricultura familiar com os valores recebidos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. 3. Disponibilizar relação de produtores da agricultura familiar beneficiados com as compras efetuadas com os valores recebidos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Obrigado. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 78/2022, de autoria do vereador Edson Luiz Alves, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo.
Requerimento número 79 de 2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, que requer informações sobre o funcionamento dos bebedouros e existência de filtros de água nestes equipamentos, instalados nas unidades escolares do município de Amparo, que especifica. Pode ler na íntegra, por favor. Senhor presidente, requer nos termos regimentais, ouvido o plenário, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que, através das secretarias competentes, nos informe. 1. Em todas as unidades escolares do município, os bebedouros de água para fornecimento aos alunos, entre estes crianças, estão em pleno funcionamento? Existem unidades escolares com bebedouros quebrados e necessitando de substituição ou reparo nesses equipamentos? Quais as unidades escolares que assim se apresentam? Qual o prazo para reparo? Uma vez que as crianças não podem se servir de água encanada e de pias ou lavatórios? 2. Nesses equipamentos, bebedouros, existem filtros instalados previamente à entrada de água? Em caso negativo, a resposta: poderão ser instalados esses filtros em todos os bebedouros das escolas, das unidades escolares? Em caso positivo, qual o prazo para instalação? Justificativa. Justifica-se o pedido de informações diante do fato que este vereador foi indagado recentemente por duas crianças, estas da unidade escolar Gasparzinho, em horário de saída das aulas, com os seguintes termos: senhor André, o senhor é amigo do prefeito? Se for, poderia pedir para ele arrumar o bebedouro da minha escola, pois o bebedouro não funciona. Estamos tomando água da torneira e esta vem com gosto muito ruim e de cloro. Ao que respondi: sou sim, irei pedir a ele o conserto e com certeza ele vai atender. Diante disso e da franqueza e ingenuidade inerentes às crianças, forçoso se faz a imediata resposta ao presente requerimento, para que sejam constatadas essas situações, a fim de que medidas urgentes sejam tomadas em prol da saúde e bem-estar dos alunos, principalmente quanto aos cuidados que devem ser tomados, notadamente em relação à água fornecida às crianças de nossa rede municipal de ensino, o que justifica o presente requerimento, que perfeitamente se alinha ao interesse público. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento número 79/2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias? Não havendo mais matérias para leitura, passaremos para o intervalo regimental de 15 minutos. Solicito a todos os vereadores reunião na sala ao lado.
ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Edson Luiz Alves, presente. Havendo o número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 36 de 2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, que dispõe sobre a proibição de remoção de placas alusivas a obras públicas. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não. Eu vou votar contra, eu vou falar. Senhor presidente, boa noite, vereador. senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, boa noite. Faço uso da palavra nesse momento para pedir o voto favorável ao projeto de lei número 36 de 2022, de autoria do vereador André. A ementa ele fala sobre a disposição de proibição de remoção de placas alusivas às obras públicas. Presidente, se nós tivéssemos, em gênero, digamos assim, tivéssemos o mínimo de consciência da importância histórica dos eventos da nossa cidade, esse projeto sequer era necessário. Certa vez uma pessoa disse que se a gente não souber de onde viemos, não vamos saber para onde vamos. E essas placas, elas representam sim marcos na história de Amparo. Marcos daquela administração que construiu o prédio, da administração que remodelou, modernizou, e também a memória do próprio homenageado. Então, a partir do momento que você faz uma reforma de um prédio público e resolve pura e simplesmente trocar aquela placa, tirar aquela placa histórica e colocar outra, porque é a mais nova, seria a mais importante, você deixa de lado a importância histórica daquele prédio, daquelas pessoas que construíram a história de Amparo. Então, é importantíssimo, viu, André? Esse projeto para que a gente resguarde a importância histórica, os acontecimentos da nossa cidade. Então, através dessa, eu peço voto favorável ao projeto de lei 36 de 2022. Obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Quando eu resolvi fazer esse projeto, na verdade, foi para tirar um pouco o ego. Não é do prefeito Carlos Alberto, é de todos. É a maldita mania de fazer alguma coisa e querer ter mais brilho que os outros. Eu acho que o seu feito não vai ser apagado porque anteriormente alguém fez algo também. Você tem seu mérito, mas aqueles que estão lá atrás não pode ser esquecido. Não pode ser jogado embaixo de uma escada, não pode ficar largada dentro de um quarto. Eu acho que ele tem direito, é uma falta de respeito muito grande. Isso não é uma questão de administração atual, isso vem de anos. E é com esse motivo que eu fiz esse projeto, eu espero que vocês aprovem junto comigo. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Edson Luiz Alves, favorável. O projeto de lei número 36/2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo.
Projeto de Lei número 37 de 2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a aprovação especial de construções irregulares. O projeto contém emenda. Emenda número 7 de 2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, que altera disposições ao projeto de lei número 37 de 2022, na forma que especifica. A emenda está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, também imprensa local e a todo o público e aqueles que estão online. Eu quero, presidente, aqui ressaltar a importância desse projeto e também ressaltar a importância dessa emenda, porque nós temos visto que as pessoas muitas das vezes constroem sua casa e tem algumas irregularidades e acaba não conseguindo pegar o habite, acaba não conseguindo regularizar e fica uma pendência por muitos anos. E houve outras anistias e teve pessoas que não conseguiram. E vários engenheiros nos procurou para poder ver a respeito da anistia. Só que a anistia, ela veio, mas ela veio com alguns pontos que precisava ser melhorado. Um deles fala dos corredores, que tem gente que construiu casa e a casa tem 1 metro de corredor e não consegue pegar o habite também. Então, a anistia é para resolver essa situação. Outro problema também, presidente, vem ali dizendo que as áreas seriam medidas por aquela imagem que tem do telhado. E para evitar isso, foi colocada uma emenda também, através do Carlitinho, junto dessa emenda, para que a pessoa apresente o documento completo, todo o projeto. Porque quando chegar na prefeitura, somente aquela parte que está ali visível sobre a casa, eles vão pedir o projeto. Então, para poder evitar isso, já foi colocado aqui que para a pessoa fazer anistia, deve já o engenheiro levar todo o projeto que tem para colocar à disposição ali na prefeitura. Então, eu quero pedir a todos os vereadores o voto favorável a essa emenda que está aqui descrito e vocês já leram, discutimos, para que nós possamos fazer o melhor para aqueles que necessitam. Outra coisa, quando se fala do corredor, e existe uma lei, sabemos disso, no Código Civil, que a pessoa tem ali o direito de não ter uma janela virada para o lado da casa dela. Mas nesse projeto, nessa emenda, está ali um descritivo, que a pessoa, o vizinho, vai assinar, dizendo que aceita, que dentro desse 1 metro, 80 centímetros, ele vai aceitar. Se ele não aceitar, é diferente, mas vai um descritivo, para que nós não possamos impedir de ser feito a regularização desse imóvel. É um bem para a sociedade e também para o município, vai saber o que ele tem e vamos regularizar. Hoje nós temos visto tanto loteamento aí que estão sendo regularizados, muitas das vezes a rua não tem 7 ou 14 metros do jeito que exige, estão procurando resolver para poder chegar a uma situação melhor para aqueles moradores. Então, acho importante que nós venhamos dar o voto favorável, tanto nessa emenda, como também no projeto de lei que será votado logo após. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A emenda continua em discussão. A emenda está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Edson Luiz Alves. Favorável. A emenda foi aprovada por todos os vereadores. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Bom, boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os pares presentes aqui, ao público, à imprensa, os internautas. Bom, sobre esse projeto aqui, eu só gostaria de registrar que em 2021
eu protocolei nessa casa aqui um requerimento ao prefeito, requerimento número 88 de 2021, requer que o Executivo envie para essa Casa de Leis projeto de lei com vistas a permitir a regularização de imóveis do município de Amparo. Envie para essa Casa Legislativa projeto de lei com vistas, através de anistia, a permitir a regularização dos imóveis construídos no período que seria determinado conforme o projeto apresentado. Então, só gostaria de registrar, aí tem uma imagem aqui que, na época, eu protocolei esse requerimento pedindo que o Executivo apresentasse esse projeto de lei. Foi pedido de diversos moradores. Na época, eu até publiquei na minha rede social, em toda a minha rede social, esse requerimento com esse pedido, por diversas pessoas que me solicitaram. Porque hoje a gente tem diversas construções, principalmente aqui na região do São Dimas mesmo. O munícipe que consegue um dinheiro, compra o terreno, consegue construir aquela casa. A gente sabe que somente casas construídas pela Caixa Econômica Federal têm a metragem mínima de 40 metros quadrados. Com isso daí, após a aprovação do projeto, o morador vai ampliando conforme suas necessidades. Muitas pessoas queriam regularizar a sua casa, o seu imóvel, porém, é questão financeira, porque qual é a necessidade do munícipe? Sair do aluguel. Você compra seu terreno, consegue construir aquela casinha, sua prioridade é sair o mais rápido possível e deixar de pagar aluguel. E nesse quesito, nessa situação, de repente a regularização ficou para trás. E a questão financeira. Então essa anistia vem a beneficiar muitas pessoas que querem regularizar seu imóvel, precisa regularizar seu imóvel, porém faltou a questão do tempo e a questão financeira para fazer essa regularização. Então, só queria deixar registrado aqui que fiz esse pedido em 2021, foi protocolado aqui na casa, coloquei em rede social, e agora veio esse projeto a calhar e beneficiar, que vai beneficiar muitas pessoas que querem regularizar seu imóvel. É um sonho, mas agora vai se realizar isso daí. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei... Posso falar por aqui, presidente? Pois não, vereador. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite, vereador. Público presente, os internautas que nos acompanham também. Só para comentar uma situação. Eu acho o projeto legal, até, né, como foi falado, o Edilson falou bem, contempla muita gente que tem a necessidade de fazer adequação, a gente entende perfeitamente essa situação. Só que o que falta também, na verdade, fiscalização. Porque, na verdade, o poder público não fiscaliza nada, certo? E aí a gente vai, qual é o risco? Aqui, ó, a gente aprova um projeto desse, não sou contra, mas a gente aprova um projeto desse, regulariza. Tem aqueles espertões que utilizam da lei, né? Utilizam da lei justamente para se beneficiar, né? Porque ele sabe que está fazendo irregular. Mas a gente aprova uma lei e vai anistiar aquela pessoa. Uma coisa é anistiar aquele, como o Edilson falou aqui, aquela pessoa que faz um puxadinho, que regulariza, que quer regularizar, a gente entende perfeitamente que não tem dinheiro, como foi falado. Outra coisa é a gente dar anistia e pessoas que sabem que estão fazendo errado e vão ser beneficiadas. Por que acontece isso? Por falta de fiscalização do poder público. Falta de fiscalização. A prefeitura não tem um quadro completo de fiscalização da parte de obras, né? Acho que quem acompanha, que trabalha, que fica mais, no caso, a gente que está mais tempo aqui como vereador, o Carlito, até também que está, a Rosa, sabe do que eu estou falando. É isso que acontece. A prefeitura não tem fiscalização. Isso acontece também, não é só isso, acontece nos loteamentos. Está aqui, ó, por que a gente vai criar a comissão? Porque Amparo tem 34 parcelamentos de solo irregular. Por que se chega nessa condição? Porque não tem fiscalização. Simples. Vai num loteamento aí que está irregular, a pessoa vai lá num sábado, no domingo e levanta a casa dele. Começa a levantar. Cadê a fiscalização do poder público? Cadê a fiscalização que não vai no local? Não chama a GCM, não faz nada. E aí a pessoa que depois que construiu, você não consegue derrubar mais. Você não tira mais. E aí a gente aprova a anistia porque a pessoa construiu irregular e a gente acaba aprovando essa situação.
Né? Só para controlar, a gente não é contra, sou favorável ao projeto, não é essa a situação. Mas se não tiver fiscalização, se o prefeito agora faça, a gente sabe dos quadros, faça concurso público, traga mais fiscais, justamente para não acontecer esse tipo de coisa. Né? É isso aí, presidente. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Edson Luiz Alves. Favorável. O projeto de lei número 37/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, foi aprovado por todos os vereadores. Requer a dispensa, pastor? Peça Da redação, Isso. né? O requerimento verbal para a dispensa da redação final, efetuado agora pelo vereador Elson, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. A dispensa da redação final requerida pelo vereador subscritor da emenda foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto número 25 de 2022, de autoria da vereadora Janaína Pereira de Oliveira, que estende o conceito de animal comunitário aos cães e gatos sem dono, inseridos em áreas condominiais, residenciais e comerciais no município de Amparo e da outras providências. Tendo em vista a apresentação de requerimento de retirada do projeto, apresentado pela autora do projeto de lei número 25/2022, resta prejudicada a discussão e deliberação do parecer contrário. Próximo. Projeto de resolução número 1 de 2022, de autoria do vereador Edilson José Camilo, que constitui, no âmbito da Câmara Municipal de Amparo, comissão especial para promover estudos relacionados a loteamentos irregulares e outros empreendimentos imobiliários no município de Amparo. O projeto de resolução está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não. Senhor presidente, o projeto de resolução número 1 de 2022, de autoria do vereador Dil, é resultado de uma discussão que foi feita por este plenário na semana passada, quando nós discutimos de forma abrangente a situação do Planalto da Serra, né? Aqui o vereador autor, de forma muito inteligente, colocou de forma ampla a realização de estudos e o acompanhamento ali dos loteamentos irregulares. Então essa resolução é importante para que essa Casa de Leis tome pé da situação dos loteamentos irregulares, assim como nós discutimos na semana passada da necessidade de acompanhamento e dar um retorno à população envolvida, presidente. Não vai adiantar a gente criar essa comissão, acompanhar e não levarmos a informação aos interessados, aos moradores dos loteamentos. E mais do que isso, assim como nós discutimos também, no meio à parte, o vereador Dil, semana passada, é necessário conscientizar a administração, os poderes públicos de forma geral, a estabelecer um cronograma de metas para que essas pessoas voltem a acreditar na política, presidente. Isso aqui, mais do que um mero acompanhamento, é uma forma de você reacreditar aos vereadores, reacreditar o prefeito, reacreditar a própria justiça perante a população envolvida. Porque através dessa resolução, dessa comissão, será possível, sim, estabelecer esse cronograma, acompanhar e, acima de tudo, informar os envolvidos. Então, peço, agradecendo ao protocolo do vereador Dil e já parabenizando pela iniciativa também, peço o voto favorável ao projeto de resolução 1 de 2022. Obrigado, vereador.
O projeto de resolução continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Senhores vereadores. Boa noite, vereador. Eu agradeço as palavras do Edson a respeito, que a gente comentou semana passada, né? Bastante sobre isso, presidente. E quando eu passei aqui, em 2013, na primeira que eu fui eleito, a gente já criou, acho que foi em 2014, a gente criou a comissão de loteamentos. Aí depois, quando eu fui para a prefeitura como secretário, eu não sei porquê, no outro mandato, ficou esquecida, ninguém tocou, nenhum vereador pegou e continuou, né, no caso, porque a gente tinha naquela época vários problemas, né, já tinha. Então se tivesse continuado, pelo menos a gente tinha, como o Edson falou, devia ter dado um parecer para as comunidades, que nem estava aí outro dia o rapaz do Planalto da Serra, né, e essas comunidades, esses bairros esquecidos que precisam de uma vamos dizer assim, não só orientação, mas que tem assim, que tem um acompanhamento, né? Porque isso é importante. Eu acho que nós vereadores, né, até não considero isso aqui na verdade um requerimento só meu. Eu acho que foi assinado por todos os vereadores. Eu acho que todos os vereadores têm o compromisso e têm o comprometimento também. Apenas eu dei ideia seguindo o que já tinha antes. Por quê? Eu fui essa semana passada na prefeitura para saber melhor sobre os loteamentos, né? Como que estão. Eu vou dar uma lida aqui um pouquinho do que foi me passado, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente trata de loteamento irregular, na verdade a gente está tratando de parcelamento de solo, né? Então, por isso que nem tem loteamentos que tem uma parte do loteamento que está irregular. Então, por conta do parcelamento, né, do solo. Residencial Jardim Jaguari. Foram feitas obras de infraestrutura. Está sob análise do programa Cidade Legal. Então a gente precisa saber o que o que está sob análise, o que está faltando para regularizar. Isso é importante para a gente chegar na comunidade e passar para eles sobre isso, né, menino? Isso é importante, porque a gente é cobrado também. Mas está tudo irregular, não consigo asfalto, não consigo rede de água, não consigo esgoto, não consigo nada, mas o IPTU é cobrado. Mas por que é cobrado? Justamente por conta do parcelamento de solo. Então, o pessoal fala assim, mas estão cobrando IPTU da minha área lá, e eu não tenho nada, não tenho água, não tenho esgoto, não tenho nada. Não sei nem por que está cobrando, né? Justamente começa a se cobrar porque tem o parcelamento de solo, e parece que com o parcelamento de solo, se tiver pelo menos 3 serviços sendo executados, não é isso? 3 serviços sendo executados, a pessoa paga para passar IPTU, né? Então aí, continuando, ó, Chácaras Tamburi. Apresentada a documentação ao município. Condomínio Casa Grande. Processo encontra-se sem andamento em razão da retificação da gleba. Condomínio Sítio Monte Castelo. Processo encontra-se sem andamento. Parcelamento Casalini e Bortolini. Apresentada a documentação ao município e encaminhada ao Cidade Legal. Quadras 13 e 14, loteamento Chácara das Águas. Documentação sob análise do programa Cidade Legal. Há necessidade de apresentação de documentação. Área reservada no Chácara das Águas. Processo sob perícia. Parcelamento lote 7, Chácara das Águas, sem andamento. Parcelamento Sertãozinho. Bairro do Sertãozinho, Polo Astronômico, Zona Rural, decisão judicial indenizatória. Parcelamento Biquinha, sem andamento, não houve localização da matrícula da área. Parcelamento São Serafim, estrada municipal próximo ao Vale Verde, obrigação de realização de obras. Obrigação de realização de obras. Quem vai obrigar? Obrigado, município. Por que não faz? Por que não fez? É isso que a população cobra da gente. Parcelamento sítio Nossa Senhora das Graças, bairro da Barra, zona rural, sem andamento. Parcelamento José Roque Alves, estrada municipal Santino Ferraz, em processo de regularização junto ao programa Cidade Legal.
Parcelamento Sítio Santo Antônio, bairro da Barra, zona rural, sem andamento. Parcelamento Sítio Santo Eliseu, bairro dos Rosas, zona rural, sem andamento. Desmembramento Estrada Paulo... Deixa eu ver se tem aqui. Aqui não tem a continuação. Bairro dos Rosas também, zona rural, sem andamento. Para concluir aqui, presidente, Residencial Jardim... Peraí. Aqui são várias folhas aqui. Aqui, ó. Rodovia SP 095, próximo ao Magnete Marelli. Sem andamento. Parcelamento de glebas do Barões do Café, bairro dos Pereiras. Sem andamento. Parcelamento do solo Fazenda Santa Cândida, rodovia SP 352. Sem andamento. Parcelamentos aprovados registrados. Planalto da Serra. Inexecução de obras de infraestrutura em trâmite perante o programa Cidade Legal. Parque Turístico Serra Negra. Inexecução de obras de infraestrutura. Chácara do Brumado. Inexecução de obras de infraestrutura. Bosque dos Eucaliptos. Inexecução de obras de infraestrutura. Aí vocês verem que quantos loteamentos, quantos parcelamentos de solo a gente tem no município, irregular, sem andamento, com um monte de problema. Tem loteamento aqui com mais de 40 anos, 50 anos, né? E essas pessoas não têm resposta de ninguém. O duro é isso, você chegar, procura um vereador, não tem resposta, porque a gente também não tem essa resposta do poder público, certo? Vai na prefeitura, não tem resposta. Vai procurar quem? Processos judiciais parados lá, que fica parado há muito tempo e tal, e que não resolve nada. Então, por isso a criação dessa comissão, pelo menos para a gente entender e poder explicar para aquele munícipe que nos procura, para a gente poder encaminhar pelo menos um parecer, né? Olha, o seu loteamento está acontecendo assim, 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 assim. Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Por isso eu peço aí que todos, eu sei que todos assinaram, acho que praticamente junto, por isso eu não considero meu pedido de todos os vereadores, né? Eu acho que todo mundo tem que se envolver. Então é isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. O projeto de resolução continua em discussão. Presidente. Pois não, vereador. Quando no início do nosso mandato aqui, eu sentei com o Dr. Rogério, também com o pessoal que veio lá do Parque Turístico, e depois nós fomos ver a respeito de alguma comissão que já tinha falado até com o Dil, na época, né? Aí, só que me disseram que tinha uma comissão lá na prefeitura, que estava vendo os loteamentos. Estive lá conversando e eles disseram que tinha uma comissão que estava lá em andamento e que não precisaria, no caso, fazer aqui, que assim que tivesse pronto lá mandava, mas até hoje não veio. Então, é importante, né, que faça, pelo menos assim, se lá já tem alguma coisa feita, já ajunta com o que está fazendo agora. Acho que é muito importante isso para dar uma resposta à população. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. O projeto de resolução continua em discussão. Peço palavra, presidente. Pois não, só vereador. que eu tinha uma dúvida com o autor do projeto de resolução, com o Dil. Essa comissão vai ser permanente, não? Essa comissão vai ser permanente? Pode sim. Então, acho que não é permanente, mas poderia até ser nos seus trâmites da Câmara aí. Até o final do mandato nosso, né? É. Até o final do mandato nosso, a comissão Então, permanece. eu acho que sim, não. Até o final do mandato, sim. Mas para criar permanente, eu não sei se poderia mudar, como é que poderia ser feito. Aí não sei. Se futuramente, caso tivesse a possibilidade, até sugiro, futuramente a gente pensando aqui, o grupo como um todo, a gente fazer uma comissão de parcelamento de solo, obras e infraestrutura. Unificar uma comissão com esses três itens que são interligados, tanto parcelamento como infraestruturas e obras andam junto. Então é só uma sugestão, caso vira permanente futuramente isso daí. Obras tem, né? Obras tem, então, mas aí eu penso em integrar para a gente não dividir várias comissões, sabe, se tornar permanente futuramente, né? Certo, vereador. O projeto de resolução continua em discussão. Eu gostaria de usar a palavra para parabenizar o autor desse projeto de resolução. É uma resposta que tem que ser dada para a sociedade mesmo.
e agradeço a todos os vereadores também, em nome do vereador, que assinaram esse projeto. É crônico isso daí, né? A gente sabe da quantidade de loteamentos que existem na nossa cidade de Amparo, a quantidade de pessoas que vivem nesses loteamentos e não tem resposta sobre a legalidade deles. Às vezes eles estão morando em um local, querem resolver o seu problema, querem fazer tudo certinho e não podem porque o loteamento é taxado e loteamento ilegal. Agora, é aquele caso. Tem sempre um procedimento a ser feito. O loteamento é implantado, a fiscalização, como já foi colocado aqui, nem sempre é feita de acordo com as necessidades, o tempo vai se passando, as obras são executadas e eles não têm respaldo nem legal quanto a isso. Então, eu acho que é de bom grado essa casa também começar a ver mais de perto essa necessidade dos munícipes e agir e cobrar de uma forma mais contundente a quem de direito, tanto a municipalidade quanto os loteadores responsáveis. O projeto de resolução continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente? Pois não, vereador. O Dil falou relacionado às fiscalizações. Eu, não como vereador, mas como guarda, eu já acompanhei bastante o pessoal do SMDU nas fiscalizações aí dessas construções irregulares. O grande problema é que você colocou. Falta pessoal para estar fazendo essa fiscalização. Até mesmo porque a gente fazia no meio da semana. Sim. Aí quando chegava sábado e domingo, a casa já estava praticamente pronta na segunda-feira. E a gente sabe que é complicado. Depois que entrou dentro da casa e já está lá alojado, fica difícil, mesmo sabendo que é irregular. Então, na verdade, falta corpo humano, fiscais, para estar fiscalizando. E se a prefeitura conseguisse criar um pessoal aí, juntamente com a Guarda Civil, para fazer essa fiscalização constante todos os dias, com certeza essas construções iriam parar por aqui. Eu garanto para vocês, enquanto a gente está discutindo aqui, tem gente construindo casas irregulares. Então não está parando por aí também. Obrigado. O projeto de resolução continua em discussão. Posso complementar o que o Conrado falou? Claro. Não, o Conrado falou bem. E assim, eu não critiquei a fiscalização da prefeitura, deixa claro. Eu apenas falei que falta mão de obra, né? O quadro acho que está pequeno, né? A gente tem que ver essa parte também, porque como o Conrado falou, quando eu estava com o secretário lá, algumas vezes eu acompanhei Planalto da Serra, vários bairros, inclusive com a Guarda Municipal, apoiando tudo. Sim, vai correr, entendeu? Dá o jeitinho e tal, mas é essa a situação, entendeu? Então, e só para completar, presidente, até para deixar claro a população, eu sei, às vezes a pessoa que mora naquele loteamento irregular tem um anseio para que seja asfaltada a rua, quer que tape buraco, quer que faça isso ou aquilo. Mas o prefeito fica incapaz diante da situação, porque se ele coloca uma máquina, se ele coloca qualquer coisa, um asfalto, uma coisa que é irregular, ele vai responder por improbidade administrativa. Então, é uma situação ruim também para o prefeito, isso daí. E não se regulariza. E aí tem uns loteamentos aí que tem processos judiciais longos. Loteadores aí que foi feito e que abandonou o lugar, o bairro, né? E a população que mora lá fica sem saber. Não acontece nada, o poder público não pode fazer nada. A justiça... às vezes a pessoa não tem nem bem para bloquear mais. Né? É o caso do Jaguari lá embaixo lá, que precisa acertar isso pelo cidade legal, porque simplesmente foi feito lá de qualquer jeito. O loteador, não sei se parece que morreu, faleceu, não tem nada, a família não tem como penhorar, não tem nada. E os moradores simplesmente ficaram com anos disso aí. Então é difícil mesmo. Obrigado. Eu gostaria só de pedir para o Eduardo subir um pouquinho a tela para esclarecer. Artigo 2º, aquilo que foi questionado aqui, eu estava dando uma olhada. A comissão especial será composta por 5 vereadores e tem prazo de funcionamento de 1 ano a contar da indicação a que se alude o parágrafo 4º do artigo 66 da resolução número 400/2022 do Regimento Interno. Então, é 1 ano após a implantação. E isso pode ser renovado. O projeto de resolução continua em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar?
Presidente, só concluindo Pois não. o texto anterior, sem contar também que nessas intervenções que nós fizemos juntos com os fiscais, a gente detectou também um grande trabalho de grilagem também, né? Onde as pessoas pegam aquele percentual de terra e vende a bem mais barato, tipo 30 mil terreno, e ainda fala, não, o terreno tem contrato de gaveta. Foi o que eu comentei lá na reunião, acaba enganando aquelas pessoas simples que compram mais barata e no fim fica com aquele problema o resto da vida. Então tem esse problema também de pessoas que ganham em cima desse parcelamento irregular. O projeto de resolução continua em discussão. O projeto de resolução está em votação. Votação nominal, maioria simples. André Gilberto de Oliveira. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. José Osmar de Origan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Edson Luiz Alves. Favorável. O projeto de resolução foi número 1/2022, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo, Sem mais matérias. sem mais matérias, explicação pessoal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, em explicação pessoal, tempo de 10 minutos sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Primeiro inscrito. Vereador Edson Luiz Alves. Pois não. Senhor presidente, senhoras vereadoras, Boa noite, senhores vereadores. Trago aqui algumas situações da semana, né? E essa semana e semana passada nós discutimos muito aqui, presidente, a questão de infraestrutura da nossa cidade, a questão dos loteamentos, questão de asfalto, água, energia. Contudo, existe um instrumento urbanístico muito importante na cidade, Rosinha, que nós estamos com ele vencido desde 2016, presidente, que é o nosso plano diretor. Me passaram 2016, agora não sei se é 14 ou 16, né, mas ele está vencido desde 2014 ou 2016, mas vencido há muito tempo já. E se nós pretendemos ter uma cidade preparada para o progresso, para que a gente tenha qualidade de vida, para que as pessoas se apropriem da cidade, Rosinha, nós precisamos ter esse plano diretor discutido com a população, que a população participe, que se estabeleçam as diretrizes que nós queremos para Amparo para daqui 10 anos, 15 anos. Então, faço essa cobrança, presidente. Por quê? Já desde 2014 a 2016, ou seja, tempo mais do que suficiente, já se passou aí uma administração, essa administração já está chegando daqui a pouco à metade, e nós não vimos essa discussão ainda perante a sociedade, perante essa casa. Então é importante que a prefeitura tome providências urgentes para que esse projeto ande, para que sejam chamadas as conferências, as audiências públicas, para que efetivamente a gente consiga colocar isso em prática na nossa cidade. Até porque, Gil, se nós queremos regularizar os loteamentos, muita coisa vai ter que estar dentro do plano diretor. O que é zona urbana, o que é aglomerado urbano, tudo isso está previsto dentro do plano diretor. Então a gente precisa fazer essa atualização para que efetivamente as políticas que nós discutimos aqui de infraestrutura, urbanismo e habitação sejam efetivamente colocadas em prática. Uma outra questão, presidente, aqui vai dar um agradecimento, né? Não vamos falar que o Edson não agradece ninguém. Um pouco antes dessa sessão, esteve aqui o secretário de Saúde, o senhor Gilberto, que foi muito solícito com todos os vereadores, explanou algumas situações sobre a questão da saúde, né? E uma das questões importantes que ele abordou, e eu já tinha visto também através do Facebook da prefeitura e também dos jornais, né? É um programa que foi instituído, que é muito interessante, é do controle de glicemia dos estudantes, né? Colocaram aqueles aparelhinhos de leitura automática.
Então é muito importante. Então fica aqui o reconhecimento aí ao trabalho do secretário Gilberto também, da administração, nesse sentido, né, que vai facilitar bastante a vida desses estudantes, né? E vamos ali, aqui já vem a cobrança, né? Torcer para que esse programa, que é um programa bom, interessante, seja também ampliado ali para todos os demais usuários do SUS, ali principalmente os diabéticos, né, que sofrem muito com as tirinhas lá, com os furos no dedo, né, para fazer essas medições diariamente. Esse programa, que inicialmente começou com os estudantes, possa também ser aí ampliado, né, aos demais usuários. Presidente, eu quero deixar aqui também uma questão de repúdio, né? Novamente, a Assembleia Legislativa de São Paulo é palco de uma polêmica, né? Nós tivemos aí o agora ex-deputado Arthur Duval, foi cassado pelas falas sexistas e racistas, né, com relação às mulheres. E essa semana nós tivemos 2 deputados, né, com ofensas contra uma deputada, os deputados Wellington Moura, né, ao se dirigir-se à parlamentar Mônica Seixas, disse que colocaria um cabresto em sua boca. E o outro deputado, o deputado Gilmar Santos, a chamou de louca na mesma sessão. Aquilo que eu falei quando eu assumi aqui a cadeira provisoriamente, que a gente precisa saber conviver com os diferentes, conviver com opiniões diferentes. Mas esse tipo de manifestação, presidente, ele é inadmissível. O próprio presidente da Assembleia disse hoje que espera que aquele conselho de ética tome providências com relação a esses 2 deputados. É inadmissível que parlamentares se dirijam a outro parlamentar com esses termos. Isso, infelizmente, encontra eco ainda na nossa sociedade, presidente. Se esses parlamentares estão lá, é porque tiveram voto. Ninguém surgiu do nada. Então, quando eu falo que as pessoas precisam reacreditar na política, Edilson, é por causa de falas como essa. Então, a gente tem que demonstrar e repudiar através das nossas falas, enquanto também parlamentares, enquanto também representantes do povo, para que isso não se torne uma epidemia. Para que essas pessoas, esses 2 parlamentares, entendam e compreendam que suas falas têm limites. Dentro do que a gente discute que as pessoas hoje não têm limites, muitas vezes os próprios parlamentares, presidente, abusam do direito que tem a livre expressão. Não existe no Brasil, presidente, nenhum direito absoluto, nem a própria vida. Por quê? Se for declarado estado de guerra, a Constituição prevê a pena de morte. Ou seja, se a própria vida encontra uma restrição, num caso de extremo, que dirá a palavra de um parlamentar? Principalmente quando se dirige a outras pessoas, quando foge da discussão do mérito da questão e parte para ataques pessoais. Por hoje é só isso, presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Pastor Elcio. Boa noite, presidente, mais uma vez, e a todos. Boa noite, vereador. Presente. Presidente, quanto ao plano diretor, eu quero aqui também frisar, eu iria estar falando pela hora, já está com o secretário de obras, eu estive com ele, o projeto, e ele está vendo a minuta, vendo o que pode melhorar. E ele está vendo os pontos ali que precisa mudar para poder esse projeto entrar na casa. Então já está em andamento. Isso já mas ele está levantando primeiro, vendo o que tem dentro do projeto, o que precisa melhorar, para depois vir e fazer as audiências públicas. Mas já está em andamento. Então isso já é um bom passo já. Isso é uma cobrança que a gente tem feito já há tempos. Fiz isso também quando o prefeito Jacó era prefeito. Falei com ele, falei com o Mário na época, porque é um pedido da população para saber também o que vai fazer a cidade, para onde vai, né? Então isso é importante. Então é só para poder pontuar que já está em andamento esse plano diretor, e assim que ele analisar tudo junto com a comissão, aí será mandado para essa casa, será feito os trâmites que tem que ser feito normalmente.
Presidente, também eu quero aqui deixar também o meu repúdio ao Partido dos Trabalhadores. Por quê? Eles entraram com ação contra o nosso presidente da Assembleia de Deus, Zé Wellington Bezerra da Costa Júnior, também contra o deputado Sócio Cavalcante, porque o presidente da República esteve na nossa convenção lá em Cuiabá. E lá o presidente da convenção orou pelo presidente da República, e isso foi um ato que levou o Partido dos Trabalhadores a entrar com ação. Só que o Ministério Público Federal rejeitou a ação, porque não houve pedido de voto ali para ninguém. Quando o Lula foi presidente e tinha eventos de convenções, como essa eu não participei, mas sempre estivemos participando. A Assembleia de Deus hoje tem mais de 30 milhões de membros, é a maior entidade evangélica do Brasil e mundo, e sempre quando esteve ali presidente, foi o presidente Lula, foi a Dilma, e Temer também foi. Qualquer um vai, é convidado, é uma autoridade. E o que o pastor fez lá é orar. E a Bíblia diz que devemos orar pelas autoridades desse país. Só que isso foi motivo de eles entrar com ação. Mas o Ministério Público Federal rejeitou, dizendo que não houve na fala ali dos pastores nenhum pedido de voto antecipado. A gente sente o repúdio porque às vezes as pessoas querem as coisas no momento. Eu acho que deve-se pensar um pouquinho mais antes de fazer alguma ação. Na verdade, porque é o presidente Bolsonaro, ele é uma autoridade. Se amanhã qualquer outro presidente entrar, eu sou pastor de igreja, eu nunca fechei a porta para nenhum prefeito da cidade. Quando nós precisamos, a esposa do Pagã foi na igreja e ali se prontificou em ajudar o Carisma, nós não deixamos receber ajuda para o Carisma, que devia 24 mil reais de água, porque quando o PIF ele permitiu colocar água no Carisma, ele nem pôs relógio, mas quando entrou depois o Partido dos Trabalhadores, colocaram o relógio, é uma autarquia, e veio 24 mil. Ia fechar a casa, mas ela foi ali, a primeira-dama, conversou com a dona Ana Beira e conseguiu esse valor e quitou. E aí fizeram um acordo com o Carisma. Nós nunca fechamos a porta. E qualquer autoridade que for na nossa igreja, nós o recebemos e vamos orar por eles. Só se não quiser oração, mas nós recebemos. Mas eu trago aqui o meu repúdio porque não é coisa que se faça. Quando é eu, pode. Quando é outro, não pode. Então, eu parabenizo o Ministério Público Federal porque colocou as coisas nos seus devidos lugares. Obrigado, presidente. Obrigado. Próximo inscrito. Carlos Cavotti. Eu convido a vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa, por gentileza. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa local, público presente, internautas que nos acompanham através de diversas redes sociais. O motivo da minha fala é o seguinte: eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a todos os vereadores e colocar mais uma lei que é sancionada, né, através do voto da apresentação desse vereador e dos votos favoráveis dos colegas. O prefeito municipal sancionou a lei número 4244 do dia 18 de maio do ano de 2022. Quinta-feira, 18 de maio do ano de 2022, o projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação via internet de informações sobre plantões médicos nas unidades do SUS do município. O prefeito municipal
e entidades conveniadas na área de saúde disponibilizarão em suas páginas da internet relação com endereços e suas unidades de saúde que atendem ao SUS e prestam serviços clínicos e ambulatoriais com nome, especialidade e horário dos plantões de seus médicos, bem como número de telefone e e-mail da Secretaria Municipal de Saúde. É mais uma maneira de deixar a nossa população, é uma medida de transparência, né, da nossa área de saúde em relação aos munícipes da nossa cidade. Isso é muito importante. Devagarzinho a gente vai colocando as coisas e vamos fiscalizar para que isso realmente seja feito. Isso é mais importante. Não é aprovar leis em cima de leis se não houver o cumprimento das mesmas. Então, eu agradeço aos nobres pares pela aprovação dessa lei, né? Divido com vocês mais essa conquista. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é o requerimento apresentado hoje, requerimento número 7/2022, de congratulações com a empresa da Óleo Companhia Limitada. 61 anos de existência na nossa cidade, gerando empregos, isso é muito importante. Então a gente tem que parabenizar esses empreendedores que colocam seu capital em risco, né? E geram emprego para que a nossa cidade se desenvolva. Muito importante isso também. Eu gostaria de comunicar a todos que essa semana eu fiz um ofício para a nossa secretária de Educação, a senhora Alice Veríssimo, porque é aquilo, leis são feitas e as mesmas às vezes não são cumpridas. Então a gente tem que ficar atento. A gente sabe que a gente saiu de um período pandêmico, 2 anos de pandemia, as nossas escolas foram prejudicadas, mas nós estamos voltando a um novo normal, e que o novo normal seja feito de uma forma correta, né? Nós sentimos muita falta da civilidade, de fazer com que as nossas crianças tenham amor ao Brasil, amor às coisas da nossa pátria. Então nós temos uma lei que foi instituída em 11 de maio de 1999, lá nos idos de 99, assinado pelo prefeito Carlos Piffer, e a lei fala o seguinte, eu gostaria de compartilhar com vocês. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura, responsável pelo ensino e prática do uso dos símbolos nacionais como atividade inerente do currículo escolar. O hasteamento solene da bandeira nacional, acompanhado do canto do hino nacional, deverá ocorrer semanalmente em cada unidade escolar, reunindo-se os alunos do período da manhã. Nos demais períodos, os alunos cantarão o hino nacional na presença da bandeira nacional existente em sala de aula ou pátio. Nas comemorações, atividades cívicas, culturais e esportivas, com organização ou apoio da Prefeitura, será providenciada a existência da bandeira nacional e a execução em seu início, o hino nacional. Em todo o edifício que a obrigar órgão municipal, escolar ou não, manterá hasteada a bandeira nacional. Não sei se vocês reparam nos diversos filmes, e assim vai essa lei promulgada lá no ano de 1999. Não sei se vocês reparam quando a gente assiste filmes, né? Você não vê um filme produzido em Hollywood, pode ser qualquer coisa que o filme trate, romance, guerra, sei lá, diversos os filmes, a bandeira dos Estados Unidos sempre aparece no filme, sempre. E parece que a gente não valoriza a nossa bandeira, não valoriza aquilo que o Brasil tem de bom. Temos que colocar de novo nas nossas crianças o espírito cívico. Não podemos nos esquecer que nós somos brasileiros e nossa bandeira tem essa cor aqui, ó, verde, amarelo, azul e branco. Se você às vezes perguntar para um menino de escola ou qualquer pessoa que cor que está escrito Ordem e Progresso na nossa bandeira, se o pessoal não olhar na bandeira, não vai saber. Então, tem gente que fala que é preto. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso. E como é que a gente faz? Formando crianças com espírito cívico. Nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca. Não é de outra cor. Outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui é o dia que a gente comemora hoje.
Hoje, dia MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Eu gostaria até, se o tempo me permitir, ler uma matéria e atribuir isso. Não apertaram o botão, então eu vou falar mais 10 minutos. É rapidinho. Eu queria só atribuir isso daqui ao Marcelo Henrique, o poeta, que é uma matéria que eu vi hoje, é muito propício para o momento. Gostaria só de 1 minuto de atenção de vocês. No dia 23 de maio de 1932, há exato 90 anos, foi, a exemplo de hoje, uma segunda-feira, 23 de maio, é uma data que dá o nome a uma das principais avenidas de São Paulo e celebra também o Dia da Juventude Constitucionalista. Pois essa data, 23 de maio, é lembrada pela morte de 4 jovens paulistas. Mário Martins de Almeida, 31 anos, fazendeiro em São Miguel; Euclides Bueno Miragaia, 21 anos, auxiliar de cartório em São Paulo, nascido em São José dos Campos; Drauzio Marcondes de Souza, 14 anos, ajudante de farmácia em São Paulo; e Antônio Américo de Camargo Andrade, 30 anos, comerciário em São Paulo, foram assassinados durante confronto com a polícia numa manifestação no centro de São Paulo no ano de 1932. Os jovens protestavam contra o governo ditatorial de Getúlio Vargas, instalado em 30, e exigiam que fosse promulgada uma Constituição. Para ser mais preciso, foram vitimados a bala 11 manifestantes, sendo 3 mortos no local: Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia e Antônio Américo de Camargo Andrade. Drauzio Marcondes de Souza, de apenas 14 anos, faleceu 5 dias depois. As iniciais dos nomes dos 4 jovens, MMDC, passaram a ser símbolo de uma luta do Estado de São Paulo por uma Constituição. O movimento, que teve início com a morte dos 4 jovens, eclodiu finalmente no dia 9 de julho numa rebelião armada que passou para a história com o nome de Revolução Constitucionalista do ano de 32. Orlando Alvarenga, ferido gravemente no confronto no dia 23 de maio de 32, morreria 82 dias após, em agosto daquele ano, ficando fora da sigla MMDC. Segundo textos históricos, Alvarenga faleceu exatamente 2 dias após ao então governador Pedro de Toledo haver assinado um decreto oficializando a sigla MMDC como símbolo da Revolução Constitucionalista de 32. Contudo, em 2002, por meio de um decreto número 46.718, o governo do Estado de São Paulo, na gestão de Geraldo Alckmin, criou o colar Cruz de Alvarenga e dos Heróis Anônimos, para homenagear Alvarenga e os outros heróis. Em 2003, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, alegando corrigir um erro histórico, aprovou o projeto de lei que institui o Dia dos Heróis MMDCA, a ser comemorado anualmente no dia 23 de maio. O objetivo era justamente incorporar o nome de Alvarenga à célebre sigla MMDC, que por meio da lei número 11.658/2004 se tornou MMDCA. Destaco, sobretudo, para aqueles que ainda não sabem, que o Camargo, da sigla MMDC, Antônio Américo de Camargo Andrade, era de Amparo, filho de Nabor de Camargo Andrade, fazendeiro de café em Amparo, no bairro Córrego Vermelho, e de Ermelinda Nogueira de Camargo. O Google informa que Camargo nasceu em São Paulo, simplesmente porque a sua mãe, embora residente em Amparo, deu à luz em São Paulo, capital, como era costume na época entre as famílias mais abastadas. Então, eu gostaria de registrar, hoje é uma data muito importante, MMDC, né? Não é mínimo múltiplo comum, é Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, né? Então, nossas homenagens a esses heróis. Muito obrigado a todos, tá? Um abraço. Próximo inscrito. Vereador André. Bom, meu é rápido. Boa noite, vereadores, vereadoras, imprensa, público e internauta.
Eu vou começar falando do Daolio, porque eu nasci na Rodoc, então eu fiquei muito feliz com ter colocado a homenagem a eles aqui, porque eu conheci o pai do Zé Luiz, sou amigo do Zé Luiz, graças a Deus, e eu ia na vendinha, inclusive, comprar arroz, feijão, comprava por grama, 100 gramas, 200 gramas, não tinha dinheiro, e deu muita saudade e é muito merecido. Eu queria dizer que tudo que o Zé Luiz fez hoje é graças ao pai dele mesmo, sabe por quê? Porque uma pessoa, quando pega o filho e faz o filho acompanhar o pai, coloca para trabalhar, chega a hora, porque a gente vai um dia embora, né? Deus vai levar. Os filhos estão preparados para tocar aquilo que a gente deixou, no meu caso não, porque não vou deixar nada, mas no caso dele, e para progredir como ele progrediu. Eu fico muito feliz pelo sucesso dele. Essa homenagem veio muito bem a calhar. E eu estou muito feliz e quero parabenizar você por isso. Espero que o senhor assine junto com certeza, o maior prazer do mundo. Eu gosto muito do Zé, ele é merecido. Queria também agradecer aos vereadores por terem votado o projeto, ao Edson por ter defendido o meu projeto aqui, porque não é uma coisa simples, mas é uma coisa que muito importante, porque você está garantindo a dignidade de pessoas que fizeram história nessa cidade. Está tirando essa frescura de ego, falar mais alto, que prefeito vai fazer isso, tira, bota a minha placa, tira do outro, sabe? Eu acho que tem que acabar com essa palhaçada, tá? Faz alguma coisa, coloca o teu nome lá, é merecido, mas respeite quem fez e tá lá. Então, vocês hoje não estão votando o projeto do André, vocês estão garantindo a dignidade de quem fez história em nossa cidade, e por isso eu agradeço a todos vocês, beleza? Muito obrigado de coração. Eu queria fazer um pedido agora para você, Conrado, porque não dá tempo de fazer um requerimento. Talvez por causa da obra que está tendo lá no Bolão. Você sabe que o acesso é Rua Portugal. E quando eu vim para cá em horário de pica, umas 6 horas, a Rua Alemanha, Via Dupla, o movimento é terrível, cara. E eu gostaria que você falasse lá com a guarda, ou até com o departamento de trânsito, pelo menos por horário de pico, para colocar alguém para tomar conta que vai dar acidente feio. E depois que alguém morrer lá, aí não adianta lamentar. Então eu gostaria muito, você que está no meio aí, se pudesse intervir nisso. Aqui também não tem ego, eu não quero levar mérito de nada. Eu estou apenas trocando um fato que está acontecendo e pedindo ajuda a um amigo aqui da casa. Se puder fazer isso, eu agradeço. Acho que no demais é só. Se não me empolgo, eu já vou ficar bravo. Então, muito obrigado a todos e valeu por tudo aí. Próximo inscrito. Sem mais inscritos. Presidente, pela liderança, posso falar? Pois não, vereador. Presidente, não, só rapidinho, presidente. O Edson comentou aqui a respeito do plano diretor, né? E de 2016 ele falou, mas está atrasado, eu acho que de 2014. Mas assim, a gente, só para justificar um pouco, estranhamente até, né? Porque em 2000, se não me engano, 2019, a Prefeitura de Amparo fez uma licitação, contratando uma empresa e pagando um valor que eu não me recordo, não lembro, mas vou procurar saber para trazer, né, aqui, um valor até que meio alto, um valor considerável para que fosse feito esse plano diretor. E eu lembro que foi apresentado esse plano diretor para alguns secretários, foi apresentado para a Câmara, se não me engano os vereadores foram convidados a participar lá na Prefeitura. Teve também participação de empresários da cidade. E estranhamente não andou esse plano diretor até hoje. A empresa recebeu. Como é que está aí esse negócio? Porque, como eu falei, foi gasto, né? Foi valor, foi dinheiro do município. Então esse plano diretor devia no mínimo estar pronto. Deveria ter sido mandado para essa casa já há um bom tempo. Infelizmente a gente não viu nada disso até agora. Então, estranhamente, como o pastor veio falar aqui, né? Não sei, que está em andamento. Está em andamento como? Será que tem outra empresa fazendo? Se tem outra empresa fazendo, o que aconteceu com aquele plano diretor que foi feito antes?
que foi gasto o dinheiro do município, o dinheiro do povo, que foi pago para que se fosse entregue esse plano diretor, né? Na realidade, o secretário de obras está lendo o projeto e vendo a minuta para ver o que precisa resolver ali. Então foi entregue. Foi assim que eu me manifestei. Não, tranquilo. É bom a gente saber, porque eu lembro que foi feito isso e já deveria estar pronto, né? Isso, então. Também, ela lembrou bem, é isso que acontecia. E estranhamente, quando a gente viu o projeto, tinha vários erros no projeto. Vários erros, muitos erros. E até vou comentar um aqui, presidente, rapidinho, que eu achei muito estranho, porque na época foi falado da estação de tratamento de esgoto, e que o esgoto de Amparo era tratado, se não me engano, a pessoa até errou lá, colocou no documento, que era, acho que parece que 7%. Até foi perguntado, mas não trata o esgoto em Amparo? Mas como assim não trata? Aí levantou umas questões também sobre isso, e a gente foi procurar saber. E aí também a gente entra num outro assunto, que eu vou fazer um ofício a semana que vem, e gostaria aqui, até de antemão, até vou antecipar um pouquinho, gostaria de assinatura de todos os vereadores comigo, porque eu acho que essa casa tem obrigação também de entrar nesse assunto. Estação Tratamento de Esgoto de Amparo. Por que eu vou falar sobre isso? Porque isso daí foi um empréstimo, um financiamento pago com o dinheiro do povo, que a última parcela, se não me engano, foi pago esse ano. A última parcela, a estação de tratamento de esgoto tem um monte de irregularidade, um monte de problema. Agora, se não me engano, que o Tribunal de Contas está apontando isso e está verificando, depois de todos esses anos. Foi contratada uma empresa pelo governo passado. Essa empresa apontou um monte de irregularidades, um monte de PV, daqueles PVs, né? Torto, encanamento irregular, um monte de coisa. O que foi feito? Foi apresentado no MP? Foi apontado a responsabilidade? Nós não sabemos. Então eu queria fazer, se o senhor permitir, presidente, vou fazer um ofício aí, gostaria da assinatura de todo mundo, para a gente mandar para o Tribunal de Contas, para a gente poder acompanhar como que está essa situação, né? Porque, como digo, agora a gente fez aqui essa casa aprovou 50 milhões de financiamento de empréstimo para o prefeito. Até agora não pegou nem um centavo, e nós estamos sendo criticados por ter aprovado, o prefeito está sendo criticado porque acham que até os 50 milhões está à disposição no caixa da prefeitura, certo? Um monte de questionamento. Só que as pessoas não vão lá atrás e não questionam essa obra que foi feita, que foi gasto 16 milhões de reais na época, 16 milhões de reais, que uma das situações lá, que tinha uma carta fiança, presidente, que simplesmente deixaram vencer, não apresentaram documentação, perdeu a validade a carta fiança. E cadê a responsabilidade? Cadê a responsabilidade? Inclusive o prefeito na época fez uma CPI. Se o prefeito anterior da administração passada não fez nada a respeito disso, a gente precisa agora cobrar o prefeito atual, já que ele fez na época uma CPI também, que seja feita alguma representação sobre isso. Porque não é possível a gente não apurar e não ter responsabilidade dentro de uma situação, porque inclusive foi falado aqui pelas barragens, que tem as barragens que estão sendo feitas, ia ter uma contrapartida para o município. Qual uma das contrapartidas? Que arrumasse a estação de tratamento de esgoto. Mas peraí, se eu emprestei 16 milhões de reais e com uma contrapartida para arrumar a estação de tratamento de esgoto, então peraí, alguma coisa está errada. Então os 16 milhões foi jogado fora. Nós pagamos uma coisa que não funciona. E a responsabilidade? De quem é? E ninguém se apura, não apura nada? Ministério Público, Tribunal de Contas, nada, não acontece nada para ninguém.
Então, só isso, presidente, que eu gostaria de falar, que então eu vou fazer esse ofício e gostaria que todos os vereadores, para a gente se inteirar de mais esse assunto aí, que eu acho que a gente tem que começar a se inteirar de mais situações aí para a gente cobrar também, tá bom? Porque a gente é muito cobrado e a gente... Muito, né, Rosa? A gente é muito cobrado. Só que a gente acaba cobrando também certas situações que eu acho que a gente precisa apresentar isso para a população também. Obrigado. Obrigado. Próximo inscrito. Mais inscritos? Senhor presidente, 3 minutos pela liderança do Pois não. partido. Pois não. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores aqui presentes, internautas, a imprensa. Eu não ia falar hoje, mas o senhor colocou um requerimento de congratulação para a família da Óleo. Gostaria de dizer que eu já trabalho com essa família há mais de 15 anos, né? Além da guarda, a gente tem outro emprego aí. E realmente são merecedores desses votos de congratulações. Eu conheço todos da família, inclusive o que chama atenção é a humildade muito grande que eles têm. Muitas pessoas vão no supermercado e não sabem que eles são o dono do supermercado. Não é aquelas pessoas que ostentam o que ganham, e sim as pessoas simples. Então, foi bem visto aí esses votos de congratulação. Eu fiquei feliz por isso também, por fazer parte aí da história dessa família. Por mais de 15 anos aí a gente trabalha junto. Só esqueceu de colocar também, senhor presidente, na congratulação, que eles já acabaram de adquirir um outro supermercado em Olambra também. Já está aí na fase aí de execução. Então vai ter uma loja lá também, para aquela região lá também. Essa não estava no Google. Essa fica para a próxima. Estava fora da informação, vereador. E você está divulgando coisa que não deveria. Então, já. E o André fez a cobrança, né, a respeito da questão lá da rotatória. Aquela situação, André, já vinha complicado antes, né? Aquele fluxo já ficava parado antes dessa reforma. E com essa reforma ali, consequentemente, é inevitável aquele trânsito, né, de veículos que está parecendo aqueles veículos da China, né? Aqueles loucos ali andam para um lado, para o outro. Mas sim, eu vou levar a sua reivindicação para o pessoal da guarda, para o setor de trânsito. Talvez nesses horários de picos é interessante. E também mais interessante também a população. Eu converso com muita gente, eu pergunto para as pessoas: onde você mora? Eu moro no São Dimas. E por onde você vai para o São Dimas? Elas reclamam do centro que está congestionado. Eu passo aqui pela Comendador Guimarães, né? Fico meia hora parado no trânsito. A gente tem rota alternativa. Se você mora no São Dimas, vá pelo Itália, que o trânsito é mais rápido. Não, vamos jogar um pouco para lá também. Se você vai para o Jardim das Aves, vai por cima. Então, as pessoas têm que aprender também a pegar rotas alternativas, principalmente nessa época de transtornos no trânsito. E essa empresa aí agora acho que deve ter 1 mês e meio para concluir aquela obra. Foram 2, né? Era 3, tinha passado 1, eu acho que 1 mês e meio, quase 2. Então, o tempo tá andando aí. Mas já foi 30 já, né? Já tive 30. Aí ficou 2 meses. Eu acho que então não vai fazer isso. Tem que correr contra o tempo, porque a situação ali tá complicada. E é somente isso, presidente. Muito obrigado pelos 3 minutos. Obrigado, vereador. Sem mais inscritos, né? Então, eu gostaria de convidar a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras e público em geral para participarem da audiência pública da Secretaria Municipal da Fazenda referente ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2022, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que será realizada no plenário desta Câmara Municipal no dia 26 de maio do ano de 2022. Convidamos também a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras e o público em geral para participarem da audiência pública sobre o projeto de lei número 34/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do ano de 2023 e da outras providências, a famosa LDO, que será realizada no mesmo dia 26 de maio de 2022, às 17h30.
Tem mais. Convidamos a todos os senhores vereadores e senhoras vereadoras e ao público em geral para participarem da solenidade de homenagens aos profissionais da saúde de Amparo e região pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Campinas e região, que será realizada no plenário desta Câmara Municipal no dia 27 de maio de 2022, às 19 horas. Eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 30 de maio de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.